que o homem e a mulher precisam da palavra. Que a palavra de Deus é que faz com que o homem e a mulher, o ser humano, tenha sentido. Não é a sua própria força, não é a sua própria capacidade, não é o seu próprio poder, não é a sua inteligência, não é a sua intelectualidade, não é a sua capacidade de trabalhar, mas sim a palavra de Deus implantada no homem. É a palavra de um Deus criador e poderoso, é que vai fazer diferença na vida do ser humano. Então, amado, o primeiro relato, que eu estou citando como o segundo, é que ensina a nós que nós precisamos e dependemos da palavra de um Deus que não mente, de um Deus que é poderoso. É a palavra de Deus que sustenta verdadeiramente cada um de nós. Não é a nossa própria capacidade. Eu não ando pelas minhas próprias pernas, eu ando pelo poder da palavra de Deus. Amado, nós precisamos aprender a depender da palavra. É a palavra que criou o ser humano. É a palavra que fez com que o barro se tornasse gente. E é isso que nós precisamos aprender. Que da mesma forma que Deus criou o homem pela palavra, o homem só continua existindo pela palavra. O homem só continua vivendo pela palavra. O homem só continua existindo pelo poder da palavra de Deus. E o homem só vai ser salvo e só vai viver eternamente pelo poder da palavra. Nós precisamos da palavra. Agora diga aí para o teu irmão, quem é a palavra? Quem é a palavra? Diga para o teu irmão, pergunta de novo, quem é a palavra? Pastor, a palavra é a Bíblia? Amém. Mas a Bíblia é a palavra de quem? De Deus, amém? Mas quem é a palavra encarnada? João 1, vai lá em João 1. Evangelho de João 1. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aplaude o Senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Para mim foi boa essas palmas, agora é para o Senhor, vai lá. Ah, agora ficou jóia. Meia boca, para o Senhor ainda tem que melhorar muito. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 14. E o verbo se fez carne. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. O verbo de Deus encarnado é Jesus Cristo, que se tornou homem. Amados, nós temos que entender o seguinte, que o ser humano sem a palavra, ele não é nada. Sem a palavra, ele é um ser inanimado, ele é morto. E a Bíblia diz que ele está morto nos seus pecados e delitos. Ele está afundado, ele vai para o inferno, ele está caído nos seus pecados, ele precisa da palavra. A palavra criou o ser humano lá do pó, e a palavra está recriando um novo homem, um novo ser humano, uma nova criatura, que nasce de novo para a glória do Pai. Jesus está recriando o ser humano. Uma nova criação está acontecendo, um novo Gênesis. Aleluia! Mas nem todo mundo faz parte desse novo Gênesis. Porque, amado, a Bíblia diz aqui em João 1, no versículo 11, veio para o que era o seu. Vamos desde o 10. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Jesus está criando, a palavra está recriando um novo homem, porque aquele primeiro desviou, aquele primeiro se corrompeu, aquele primeiro desobedeceu a Deus, aquele primeiro perdeu a oportunidade, o privilégio de governar sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo que Deus criou. Aquele primeiro foi expulso do paraíso. Então a palavra está recriando um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, pelo poder do sangue derramado na cruz. Ele está criando uma nova pessoa, mas querido, nem todos fazem parte desse novo Gênesis, porque precisam acreditar, precisam se entregar, precisam confessar, precisam quebrantar seu coração e reconhecer que são pó, reconhecer que são feitos de barro, reconhecer que são pecadores, quebrantar seu coração, se humilhar diante de Deus, e aí então Jesus, a palavra de Deus encarnada, vai recriar um novo homem, uma nova mulher, para a glória do Pai. Precisamos fazer parte desse novo Gênesis, dessa nova família, desse novo homem. Mas só vai entrar lá, só vai voltar para o Éden aqueles que reconhecem que são pó, e aqueles que se arrependem de verdade, e que não tem apenas uma religião, uma coisa fria, vazia, morta, de domingo a domingo, mas que tem Jesus como o Senhor do seu coração, como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua casa, como aquele que governa, que reina no seu coração, que tem intimidade com Ele. Somente aqueles que querem se entregar completamente farão parte desse novo Gênesis e poderão viver com o Senhor para sempre no novo Éden, que é a nova Jerusalém. Quem quer ir lá? E amado, chamo sua atenção para você voltar lá para o Gênesis. Volta lá. Perceba que quando Deus criou, na sua primeira criação, tanto num relato como no outro, nós lemos o versículo 26 primeiro, no final está dizendo, tenha ele domínio. Fala para o teu irmão, tenha ele domínio. E daí vai lá no Gênesis 2, no versículo 15 diz lá, tomou pois o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Fala, o cultivar e o guardar. Deus deu ao homem autoridade. Deus deu ao homem, ao ser humano, condições de reinar sobre a criação, de ter autoridade, de dominar. Mas por causa do pecado, o homem deixou de dominar e passou a ser dominado. E é isso que acontece, tem muitas pessoas ainda assim, que elas estão sendo dominadas pelo vício, dominadas pela maldição, dominadas pelo pecado, dominadas pela maledicência, dominadas pela mentira, dominadas pela religiosidade, dominadas pela corrupção, dominada pelos maus pensamentos, dominada pelos maus intentos, dominada por toda e qualquer espécie de mal, dominadas por uma falsidade, por uma hipocrisia, dominadas por tudo aquilo que se nomeia nas trevas, dominadas por Satanás. Deus criou o homem para dominar, para cultivar, para colher os frutos. Quantas pessoas não estão colhendo fruto de nada, não estão cultivando nada, sua vida é vazia, sua vida é fracassada, sua vida é derrotada. Por quê? Porque ainda não puderam conhecer a palavra, porque ainda não se entregaram ao poder da palavra, porque ainda não se entregaram completamente, estão tendo um domínio, estão exercendo o próprio domínio da sua vida. Por isso, ainda estão debaixo de escravidão, não se entregaram ao poder da palavra, porque o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado, é a verdade da palavra, que pode libertar o homem do domínio das trevas, do domínio do pecado, do domínio da maldição, e pode tornar esse homem novamente conforme Deus queria. E aí o Senhor vai dizer que em Cristo nós vamos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém, querido?
nós vamos reinar em